E o macrolídeo também tem uma evolução bem interessante do ponto de vista de utilização na prática médica. O macrolídeo sempre foi drogas, quando elas iniciaram no mercado, elas tiveram sempre como segunda escolha. Difícil você ter, algumas situações muito específicas, elas entravam com primeira escolha na cobertura. E uma primeira macrolídeo que a gente utilizou é a eritromicina, o mais importante. A eritromicina seria assim, como é a penicilina, né, o beta-lactâmico para os beta-lactâmicos. Então, a eritromicina, a partir dela, desenvolve quase todos os macrolídeos. E a eritromicina é uma droga, tem no mercado ainda, mas a gente quase não usa. Ela tem uma posologia muito ruim, a gente tem que usar 4 vezes por dia, e tem muito efeito colateral gastrointestinal. Então, ela, na hora que entrou os novos macrolídeos, principalmente representados pela azitromicina, roxitromicina e claritromicina, as três mais importantes, entram no mercado e aí acaba deixando de lado a utilização da eritromicina. Quais as características dessa classe de antibiótico? Então aqui tem alguns detalhes importantes. Primeiro deles que tem uma cobertura boa para gram positivo, então tem uma cobertura muito semelhante às penicilinas para gram positivo. Então ela tem uma cobertura semelhante à penicilina, amoxicilina, ampicilina. Ela cobre bem estreptococos e estafilococos sensíveis à oxacilina. Tem alguma peculiaridade aqui, mas é uma indicação. E estes novos macrolídeos, o espectro ficou melhor ainda, porque a absorção dessas drogas, como por exemplo da roxastromicina, da azitromicina, da claritromicina, ela é muito efetiva do ponto de vista da absorção do tubo digestivo. Então, são drogas com melhor biodisponibilidade, além de ser mais fácil posologicamente, né? Você usa muitas delas uma vez por dia, 2 vezes por dia no máximo. Só que algumas coisas são importantes discutir aqui. Primeiro, essa cobertura é legal, que a gente falou para vocês. Cobertura para gram negativo não tem. Então, é como a penicilina, então ela não tem cobertura para gram negativo. Anaeróbio também não tem eficácia, então ela é uma droga restrita para cocos gram positivos. Só que ela tem uma cobertura boa para as bactérias atípicas que nós chamamos, que é clamídia e micoplasma. A gente chama de bactérias atípicas, é um termo que é consagrado. A gente tem muito, nós médicos, do ponto de vista técnico, nós temos muito vícios de linguagem, né? Então a gente tem muito vício de linguagem. Um deles é essa questão da bactéria atípica. A gente fala atípica que é fora do típico, né? Mas na verdade a apresentação clínica da clamídia, por exemplo, pneumoniae, do micoplasma, pneumoniae, né? É típica. Ela faz uma formação, por exemplo, quando ela faz pneumonia, ou a clamídia, ou micoplasma, habitualmente as pneumonias são muito clássicas, com filtrado intersticial difuso. Então, eu vou falar que a bactéria é atípica, né? Mas a apresentação é bem típica, bem característica. Então, vejam só. Então, o macrolídeo tem essa cobertura legal, que a gente está falando para vocês, nas bactérias atípicas e por qualquer positivo. E ela é uma grande opção para utilização para os pacientes que têm alergia a beta-lactâmico. Então, sempre você vai ter um doente ou outro que fala para você que é alérgico a penicilina, amoxicilina, ampicilina, e os macrolídeos seriam a primeira escolha para esses pacientes com alergia. E o que a gente tem de importante para isso, né? É que a gente tem esse arsenal para esse tipo de doente. Só que aqui eu quero abrir um parênteses importante por causa do uso dos macrolídeos do ponto de vista indiscriminado. Mesmo antes da pandemia do Covid, mesmo antes da pandemia de Covid, o uso de macrolídeo intensificou muito no mundo. Porque quando entram os macrolídeos novos, a claritromicina estava com dor de cabeça porque era uma droga muito ruim para usar, né? Mas quando começa a entrar azitromicina, claritromicina, roxitromicina no mercado, a utilização dessas drogas, principalmente na pediatria, adulto, foi muito grande. E eu diria para vocês de maneira indiscriminada. Porque como elas eram mais seguras, a prescrição do colega era mais livre, vamos chamar assim. Ele prescrevia com mais facilidade. E aí isso criou uma indução de resistência muito grande aos macrolídeos em vários níveis mundiais, inclusive para o próprio Streptococcus, por exemplo. Então tem países hoje que a incidência de resistência a Streptococcus a macrolídeo é muito alta. E isso gerou um problema. E isso é um problema real que nós temos. Então alguns especialistas hoje não gostam de usar macrolídeo como opção terapêutica para algumas infecções bacterianas de maneira empírica. Isso é um negócio muito complicado do ponto de vista clínico, né? Ainda a gente utiliza muito no Brasil, a gente tem utilizado muito, mas muitos colegas têm evitado um pouco utilizar. E eu digo mais agora, com a pandemia da Covid, o uso indiscriminado de azitromicina de maneira inadequada, quer dizer, usando a azitromicina para infecção viral,
Quer dizer, a gente tinha uma certeza na pandemia, né, pessoal? Quando o paciente vinha com pneumonia, com infiltrado daquele jeito que vocês conhecem muito bem, a gente tinha uma certeza, que era pneumonia por Covid. Então, a parte mais difícil que era o diagnóstico, nós estávamos resolvendo. Hoje, se você pega uma pneumonia intersticial hoje, a dor de cabeça que você tem no diagnóstico desse doente é absurda. Você pega uma pneumonia grave intersticial, você vai ver o sofrimento que é para dar o diagnóstico. Quando você tem uma pandemia começa, todo mundo tem o mesmo diagnóstico quase. Então você já resolve 90% do seu problema. Quando você está fora da pandemia, numa pandemia qualquer, viral, como essa que a gente teve, os diagnósticos de pneumonia intersticial para você é um desafio. Desafio. Pode ser bacteriano, pode ser viral, pode ser fúngica, pode ser neoplásica, pode ser doença imunomediada, o inferno, entendeu? Então, a gente tinha na pandemia o que era mais difícil habitualmente de entrar, que era o diagnóstico. E mesmo assim, alguns insistiram em dar antibiótico para as infecções virais diagnosticadas. Foi inferno, inferno. E eu já mostrei aqui alguns posts que há alguns estudos muito importantes mostrando que não houve nenhuma melhora de mortalidade dos antibióticos, que a gente achava, tem infecção bacteriana secundária em cima do vírus, aquela conversa toda. Na verdade, a gente arrumava desculpa para justificar o injustificável. É assim que é, pessoal. Presta atenção no que eu estou falando. Decora essa frase aqui. Desculpa que nós arrumávamos para justificar o injustificável, que era dar antibiótico para infecção viral. Foi lamentável sistematicamente. E o que isso deve gerar para nós? A questão é essa agora. Águas passadas, né, pessoal? O passado é o passado. Já foi. Agora o que a gente tem que falar é o que vai ficar para o futuro disso, o presente e o futuro. Provavelmente a perda dessa classe vai ser enorme, porque já tínhamos problema antes da pandemia, pelo uso muito frequente dessa droga e no mesmo cenário quase. Muitas infecções virais respiratórias sendo tratadas com antibiótico, que ainda acontece isso. Infelizmente é muito frequente, principalmente nas áreas pediátricas, onde tem muita criança com infecção viral, confunde o colega, acaba usando mais antibióticos do necessário. O nosso dia a dia médico corre para atender doente, gera um problema enorme, porque quando você atende o doente com muita velocidade, com muita rapidez, acaba sendo inimigo para você. Você acaba tendo um problema sério, porque você começa a ver menos o doente. Ou você não quer ver o retorno dele, não quer que ele te ligue para ver como é que tá. Então você acaba prescrevendo mais antibiótico do que devia. Isso gera um problemão do ponto de vista de resistência. E aqui o que eu quero dizer é que pode ser que o comprometimento do uso de macrolídeo em nosso meio seja enorme. A gente não sabe ainda. O Brasil ainda não publicou estudos ainda. Eu não vi ainda. Se alguém tiver essa informação, manda para mim no meu direct aí. Mas ainda não vi estudos muito bem feitos epidemiológicos para ver a microbiologia dessas cepas em relação a macrolídeos, azitromicina, que a gente usou demais. A gente não, foi muito usado, né? Muito usado no mundo inteiro, né? Não foi só no Brasil não, pessoal. Foi esse problema, esse erro grave aconteceu no mundo inteiro. E teve mais loucura ainda do que isso. A azitromicina ainda só foi o começo dessa história. Então, esse uso indiscriminado de maneira inadequada pode ter gerado um dano microbiológico muito alto. E a gente vai saber com o tempo. A hora que os estudos de epidemiologia já está chegando alguma coisa, tem estudos fora do país, eu vi algumas publicações, mas ainda eu não estou muito convicto ainda, a qualidade não está muito boa na publicação, ainda muito descrições de caso e tal, mas já tem uma resistência a macrolídeo que vem aumentando. E provavelmente vem aumentando graças à utilização de macrolídeo de maneira indiscriminada. Então, essa classe está sofrendo muito. Eu diria para vocês que é um sofrimento muito grande. Mas é uma classe antibiótica muito importante. Vocês têm que conhecer bem, vocês têm que ter habilidade de usar ela.